Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia. Eu não estou conseguindo ouvir a voz, ok, obrigado. Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada. Estarei lendo os versículos ímpares. Eu gostaria que a congregação pudesse participar lendo os versículos pares. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o chamou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Caindo-se, ele disse: quantos empregados meu pai tem, e tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Traga um novilho gordo e mate-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Amém. Feliz Dia dos Pais. Antes de mais nada, eu queria desejar, do fundo do coração, que nós somos abençoados. Você está aqui porque nós tivemos um pai, e você agora é pai. E também gostaria que você pudesse passar a sua bênção, o seu amor para a sua futura geração. Hoje nós temos a parábola do filho pródigo. É bem conhecido para todos os irmãos. É uma das parábolas que você já vem ouvindo desde criança. O significado do filho pródigo significa esbanjador. Alguém que gasta. Alguém que desperdiça. Alguém aqui possui um filho que gasta bastante, uma filha que gasta bastante? Ou melhor, você lembra quando você gastava o dinheiro do seu pai, à vontade? Hoje eu gostaria de bastar um momento aqui para olhar essa parábola, não no ponto de vista do filho pródigo, mas no ponto de vista do pai. E ver qual é a reação que ele teve. Como ele era tratado. E como ele tratou seus filhos através
dos versículos que nós acabamos de ler. Fazendo um breve resumo dessa parábola, como vocês já sabem, o filho vem, o filho mais novo, pai, me dá grana aí. Eu preciso da grana porque eu estou querendo fazer minha vida por aí. E o pai, sem hesitar, ele resolve distribuir o dinheiro. E a Bíblia fala que logo depois, ele pega esse dinheiro e vai no lugar mais distante possível. O lugar onde o pai, ou a mãe, o irmão não vai oportunar. O lugar onde eles não vão opinar e como ele vai gastar esse dinheiro. Então, feliz da vida, o dinheiro cheio nos bolsos, ele vai num lugar muito distante. E lá ele gasta de uma forma sem remorso nenhum. Ele gasta, mas gasta para valer. Gastou tanto que acabou o dinheiro. E pela desgraça dele, não só acabou o dinheiro, mas na região onde ele morava veio a grande fome, veio uma crise. E ele se viu passando por uma necessidade. Ele precisou achar um emprego, e o único emprego que ele achou foi o emprego de alimentar os porcos. Imagina a humilhação dele, né? De ele, judeu, uma família nobre, trabalhar com porco. Mas a palavra diz que os porcos eram alimentados, mas para ele não tinha nada. Eles davam uma raiz amarga, que mesmo comendo aquele alimento, ele não conseguia satisfazer sua fome. Aí então ele lembra da época da fartura, da época onde estava com o pai. E ele, com o coração constrangido, arrependido, ele volta ao pai. E o pai, como vocês sabem, o pai avista ele de longe, vai correndo, abraça, dá as vestes e faz uma festa no novilho de prata. Não, faz uma festa pegando um novilho. Aí, como vocês sabem, o filho mais velho, ele ouve o sinal da dança, ouve o barulho, toda aquela algazarra da festa, e fala: "O que passa? O que está acontecendo?" Aí o senhor fala: "Ah, teu irmão voltou aí." Ele ficou muito amargurado. E ele vai também tirar satisfação com seu pai. E o pai, gentilmente, ele vem e explica a situação para o seu filho. Como falei antes, eu gostaria de identificar dois aspectos. Primeiro, ver como o pai é tratado pelos filhos. E segundo lugar, como o pai trata os seus filhos. O texto não fala o que aconteceu na família antes, mas através da parábola, ele diz que os filhos chegaram ao pai e pediram a divisão de heranças. O filho pedir dinheiro ao pai, enquanto ele estava vivo, era um grande insulto. Isso não poderia ser feito. Isso não poderia ter pedido. Isso era caso que o pai podia simplesmente ignorar. Mas o filho mais novo, ele teve a ousadia, e no português, claro, é cara de pau, pedir ao pai parte da herança dele, enquanto o pai está vivo. Na cultura do Oriente Médio, você pedir uma herança para o pai, enquanto ele está vivo, significa: pai, você não existe mais na minha vida. Eu vou apagar, quando eu receber essa herança de você, esses bens, eu vou apagar, vou deletar você da minha vida. Tamanha ofensa era. E o filho vai mais ainda.
Ele pede a herança do pai. Nós podemos entender se o filho, ele ganhasse o dinheiro com suas próprias mãos, com seu próprio esforço, nós poderíamos entender que o filho, pai, lembra aquela poupança que eu fiz? Lembra aquele negócio que eu fiz? Será que você pode me dar aquela parte? Não. Mas o filho parece que ele não fez nada. E ele vem, pede ao pai, pai, me dá da parte do seu trabalho, do que você fez. Eu quero a minha porção. Em outras palavras, no português mais claro, pai, eu quero aposentar você. E com dinheiro seu. E como diz o nosso provérbio, um dinheiro que entra fácil, o que acontece? Sai fácil. E o jovem pegou dinheiro, ele gastou de maneira muito fácil. Mas o que eu quero falar a vocês, o pior desrespeito, ofensa, que o filho pode desejar a seu pai, é querer pedir parte de seus bens enquanto ele está vivo. Não sei quantos de vocês são familiares a esse termo, em coreano fala, 너는 내 자식 아냐, né? Quando o filho, né, insiste de querer fazer alguma coisa contra a vontade dos pais, geralmente os pais chegam para o filho, quando chega no fim, quando não aguenta mais, o pai ou a mãe chega assim, 너 내 자식 아냐, o que é isso? Você não é mais meu filho, eu vou tirar você da minha genealogia. Para entender mais a gravidade da situação desse pedido do filho em relação ao pai, não sei quantos de vocês assistem novela coreana, e naquelas novelas coreanas onde retrata a história antiga da Coreia, o Sageuk, nós podemos ver a presença de um rei majestoso. E o rei tem seus filhos. E os filhos, você pode ver nesse plot, que eles querem ganhar o quê? Eles querem ser nomeado o futuro sucessor. Mas esse sucessor, o sucessor precisa ser definido no tempo onde o rei quiser. Porque fora desse tempo, se um dos filhos falar, não, eu quero ser rei, imediatamente ele é considerado inimigo do Estado. Ele precisa ser eliminado, mesmo que tenha filiação, filho de rei, ele precisa ser eliminado daquele local, da família. O sucessor, o sediar, só pode ser escolhido quando? Em situações onde o rei está para morrer, ou senão, onde há uma força maior de impeachment para que o rei abandone a sua função. Essa mesma situação é vista na família desse pai e desses dois filhos. É inadmissível o filho chegar ao pai e pedir isso. Além do mais, não é nem o filho mais velho, é o filho caçula. Isso é inconcebível pelas normas, pela cultura daquela época. Mais interessante, o pai, em nenhuma hipótese, ele fala, você não vai ser mais meu filho. Você pode imaginar, você pode ver e ler e reler, em nenhuma estrofe, em nenhum versículo, o pai chega assim, tá bom, eu vou dar esse dinheiro, mas também você não vai ser meu filho. Muito pelo contrário, o filho que tem essa atitude de querer cortar o relacionamento com seu pai. Nós estamos familiarizados, sim, 너 내 자식 아냐. Mas agora o que está acontecendo? 너 내 아빠 아냐.
em português, não é o pai falando, você não vai ser mais meu filho, mas sim o filho falando para o pai, pai, você não vai ser mais meu pai. Ele conseguiu a liberdade, ele conseguiu o direito de viver da maneira que ele quer. Mas essa atitude não é apenas do segundo filho, mas também do primeiro filho. Se você vê o versículo 12, diz, assim ele repartiu sua propriedade, com quem? Entre ele? Não, entre eles. O primeiro filho, culturalmente falando, naquela época, ele tinha a função, o papel de intermediar a situação. Se o pai e o irmão mais novo não estão se dando bem, é o papel do filho mais velho, chegar assim, ô pai, tenha um pouco de paciência, ele não sabe o que pede. E o filho mais velho também chega para o irmão mais novo, você não pode agir dessa maneira com seu pai. O filho também, o filho mais velho, ele também omite a sua tarefa, a sua função de intermediar, de reatar o relacionamento entre o pai e o filho. O filho mais velho também, é como se ele aceitasse os termos. É como se não apenas o filho mais novo falar, pai, eu não gosto de você, não quero você mais opinando na minha vida. Essa não era apenas a atitude do segundo filho, mas também a mesma atitude do filho mais velho em relação a seu pai. Como é que o pai é tratado pelos seus filhos? Ele é tratado com desprezo e humilhação. Apesar de não ser a vontade dele aceitar, de querer dar o dinheiro, mas ele não vê uma outra saída. Por quê? O filho já está velho. Já passou daquela fase de ele disciplinar. Filho, faça isso, faça aquilo. Agora o filho é maior de idade. Pai, agora eu quero fazer da maneira que eu quero fazer. E o pai não insiste. Ele libera. Ele autoriza. Ele autoriza esse desprezo. Ele autoriza essa humilhação, fazer parte da família dele, fazer parte da história da cidade que ele vivia. Agora eu pergunto, como você trata os seus pais? Você quer aposentá-lo? Alguma vez você já sentiu vergonha de seu pai, no trabalho, em outro ambiente? Não, eu vou aposentar meu pai. E quando esse negócio for meu, eu vou fazer da maneira que eu quiser. Não a moda antiga, mas de maneira mais tecnológica. Usar todos os artifícios possíveis. Indo mais além, o que você tem pedido ao seu Pai Celestial? Como você tem tratado o seu Pai, o seu Deus Pai? É fácil identificar de como eu e você temos tratado o nosso Pai Celestial. Sabe como? É só lembrar do que eu e você estamos pedindo através da oração. É só você prestar um pouco atenção e ver qual é a sua petição, relação a Deus. Não está errado pedir para Deus. Em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça apresente
seus pedidos a Deus. O problema não é pedir a Deus. O problema é o coração humano. O problema é o meu coração. O nosso coração é enganoso. E algum dos nossos pedidos pode implicar na aposentadoria de Deus. Se esse pedido for realizado em nossas vidas. Sabia que tem pedido que ao receber implica na quebra do relacionamento com o nosso Deus, Pai? O que você tem pedido a Deus? Como você tem tratado o seu Deus? Nos anos 80, aqui em São Paulo, a colônia coreana tem buscado Deus de uma maneira singular. Tanto é que vocês já foram no sítio do Ioná, é grande. E se você for um pouquinho mais além, você vê umas casinhas, né? Aquelas casinhas não é brincadeira de Lego, não, né? Aquelas casinhas eram casinhas de oração. E nos anos 80, aquelas casinhas de oração, acho que comportam mais ou menos entre 5, agora se tiver cheio, até 8 pessoas. Aquelas casas de oração estavam cheias de pessoas orando a Deus. Principalmente as coisas que nossos pais gostam, pedir bênção ao nosso Deus. Todo fim de semana, inclusive a família dos meus pais, quando ia para esses sítios de oração, chamam Kidowan, né? Monte de oração, e nessas casinhas, estava lotado. Eles faziam guerra para entrar uma das casinhas. Teve dias que ia lá e os pais voltavam frustrados, porque o camarada estava orando lá a madrugada inteira. E você vê, fora aquelas casinhas de oração, tem um espaço um pouco maior. Era o lugar onde as pessoas se juntavam para orar também. Enquanto não tinha vaga lá, as pessoas ficavam lá, acho que o local comporta em torno de 100 pessoas bem ajuntadas, bem apertadas, e eles oravam, clamavam a Deus. Final dos anos 80, a gente vê visivelmente, a transformação da condição social dos nossos coreanos, visivelmente. A colônia foi abençoada. O povo, nossos pais foram lá suplicar a Deus. Não saberia dizer se, em função dessa bênção, o relacionamento com Deus está melhor ou pior, eu não sei. Talvez eles estejam fazendo essa oração nos seus próprios lares, talvez estão continuando esse vínculo com Deus nos seus trabalhos. Mas só sei de uma coisa: esses montes de orações, ou seja, o monte de oração, está cada vez mais vazio. Cada vez, ninguém sabe. Agora, quem está lá naquelas casinhas de oração, são as aranhas, baratas, são os insetos. Cada vez mais estão vazios. O que você tem pedido a Deus? Ao Deus Pai, a seu Pai Celestial. Você quer liberdade com o filho pródigo? No que consiste essa liberdade? Você quer ser liberto de quem? Do quê? Você quer o seu desejo seja realizado? Para quê? O pai, ele libera realmente a herança para os 2 filhos. Fiquei pensando, será que o pai não está sendo um pouco displicente em dar esse dinheiro, sabendo que a consequência
que o caçula vai gastar dinheiro, está na cara o que ele vai fazer com esse dinheiro. Por que é que o pai vai liberar esse dinheiro se esse filho vai usar de uma maneira displicente? Porque ele acredita, porque ele investe, talvez ele motiva o seu filho, ainda naivo, ainda inocente, imaturo, com tamanho de dinheiro, é uma arma na mão de uma criança. Mas a história não para por aí. Apesar dos filhos terem desrespeitado e ofendido, o pai ouve o pedido errôneo, ilícito, totalmente inconveniente. Como o pai é tratado pelos filhos, com desprezo e humilhação. Mas a atitude do pai em relação aos filhos é essa. Em nenhuma hipótese, o pai chega a seu filho e diz: você não é meu filho, não é chachiganha. Em nenhuma hipótese, o pai queria cortar a filiação com seus filhos. A história não para por aqui, como eu disse. E nós vemos como realmente o pai trata seus filhos. Os versículos 20, de seguinte a seguir, levantou-se, quando o filho já estava voltando, arrependido do que ele tem feito. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, pois esse filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. O tratamento que o pai tem em relação ao filho é de reconciliação. Ele queria reconciliar com seus filhos. O mais importante não era perder a herança. O mais importante é manter o relacionamento pai-filho vivo. E ele quebra 2 protocolos, logo de cara. 2 protocolos daquela época. Primeiro, o fato de correr em direção ao filho mais novo. E o segundo, sair no meio de uma festas onde estão os seus amigos, para atender a reclamação de seu filho. Ele quebra o protocolo novamente. Naquela época, não era digno de um homem, ainda mais de um pai, que tem um filho adulto, sai correndo por aí, com aquela roupa esvoaçante. Não era digno. Um nobre oriental nunca corre para parte alguma. Fazê-lo é humilhante. E o simples fato de um senhor correr na vila é motivo de chamar a atenção das pessoas que estão ao redor. Aristóteles diz o seguinte: os grandes homens nunca correm em público. Por que o pai correu? As pessoas, sim, nós já ouvimos a nossa história, né, do filho pródigo, que o pai estava lá ansioso. Quando é que meu filho vai vir? É hoje, sim. Mas eu quero adicionar uma informação. Naquela época tinha um ato chamado Kezazá, né? É uma palavra hebraica. O que consistia esse ato Kezazá? Simples. Eles pegavam um pote e
quebravam na frente daquela pessoa que cometeu algum erro grave, ou aquela pessoa que, poxa, você não é bem-vindo de volta à nossa vila, você não é bem-vindo de volta à nossa família. Então, como ato de punição, e como ato de que você não faz parte dessa vila, eles levavam um vaso e quebrava na frente da pessoa. Agora dá para entender um pouco mais por que é que o pai queria ser o primeiro a avistar o seu filho. Sabe por quê? Porque ele não queria que seu filho se tornasse motivo de escárnio, de zombaria da vila. Ele não queria que o filho, ao aparecer na vila, olha quem veio, aquele cara lá, o Zé Mané, aqui lá, ô pessoal, chegou o cara aí, vamos lá zoar com o cara. Ou pega lá o vaso, traz o vaso, traz todos os vasos de cara, porque esse cara não merece entrar. Por quê? Porque além de desrespeitar o pai, o cara lá usou dinheiro na terra do estrangeiro. Caramba! Chama lá, vamos lá. E o pai não queria isso. Ele foi, quando ele avistou, ele foi correndo. E levou seus servos. E o versículo fala, no versículo 22, depressa, traga a melhor roupa. Vistam nele, coloque um anel, coloque o calçado nos pés dele. O que o pai queria dizer naquele momento: filho, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, mas agora, eu não vou deixar que as pessoas falem mal de você. O filho, quando fala, no versículo 21, quando o pai beija, o filho, ele tenta dar uma satisfação. Ele fala assim, o filho disse, pai, pequei contra o Senhor e contra ti, não sou mais digno de ser chamado. Filho, não tem tempo para isso. Traga as roupas, vista. Filho, eu não estou aqui para ouvir as suas desculpas, as suas lamentações. Você veio, isso para mim é suficiente. É suficiente. Você não vai pensar de você mesmo, você não vai se menosprezar, você não vai se considerar escravo. E muito menos as pessoas ao redor não vão considerar você como escravo. Por isso que ele dá a melhor veste. E a melhor veste naquela época poderia ter sido a roupa do próprio pai. Imagina, o cara, as pessoas, um velho correndo, que não podia correr, todo mundo, uau, o que esse velho está fazendo, né? A multidão indo junto, seus servos com a roupa correndo, junto com o pai. Aí quando as pessoas olham, olha o filho, vão lá, vão fazer o que, Zazá? Vão pegar as potes, vão lá amaldiçoar o cara. Mas não dá nem tempo para as pessoas pensarem algo para o seu filho. O pai já foi, colocou a veste como sinal de honra. E não somente ele colocou a veste, colocou o anel como sinal de pertencimento. E sandália, dando a ele posição de liberdade novamente. O filho provavelmente ele veio descalço, com uma forma de escravo, porque os escravos daquela época, os servos, eles andavam descalço. Mas o pai fez questão de colocar a sandália, dizendo, filho, você não é escravo, você continua sendo o meu filho. E logo que ele faz isso, ele anuncia para os seus servos, vão fazer uma festa. Para que a festa? Para oficializar. Quando nós temos cerimônia de casamento, nós fazemos uma cerimônia
e nós vamos comer, né? Aonde? No Vidro de Prata, né? Por quê? Para que as testemunhas não apenas, né, olhem, mas também no momento de comunhão e compartilhamento, ele comeu a comida, está selado, estão casados. É o lugar onde vai testemunhar. É por isso que o casal vai lá, 안녕하세요, né? Depois vai lá e cumprimentar, né? Por quê? É uma forma de legitimar. E o pai fez a festa, não porque estava com fome, não porque está sobrando boi. O pai fez a festa para legitimar, para falar à vizinhança que este não é nem servo, não é nem escravo. Ele é meu filho legítimo. A beleza dessa história está na atitude do pai, em esperar pelo filho, na persistência de manter o relacionamento com seus filhos. A princípio, dá a impressão que o pai foi displicente em permitir a divisão de bens. Mas ao desenrolar da história, parece que ele sabia que o filho ia voltar. Ele já estava de prontidão. Interessante, o pai, ele não queria ficar com a imagem que apenas deu bens para o seu filho. Eu falei a vocês, quando o filho pede ao pai os seus bens, é que nem matar o pai. Ele está vivo, mas cortar o relacionamento com o pai. Na verdade, quando os filhos mataram o pai, quando eles pediram a herança, naquele dia, o pai, ele realmente morreu. O pai, ele morreu. Morreu para não ser o mesmo pai de antes. Ele morreu porque ele não queria ser aquele pai que tinha tudo, mas não tinha o coração de seus filhos. Ele não queria ser aquela pessoa. O dia que ele distribuiu os bens, ele morreu. E ele precisou ser uma outra pessoa para aceitar os seus filhos. Agora os bens que sobrou não são nem dele, mas do primogênito. Ele perdeu tudo. Ele teve que morrer e ser humilhado para reconciliar com seu filho. Ele não tinha mais nada para barganhar com seu filho, não tinha nada material para negociar com seu filho. A única coisa que ele tinha é a atitude sincera de amor e de aceitação incondicional. Ele só tinha uma atitude de amor e de aceitação incondicional. O que isso lembra? Lembra de Jesus pregado no Calvário. O pai poderia muito bem, em coreano fala 골탕 먹여. O que é isso? O pai poderia muito bem esperar pelo filho bater na porta de casa. O pai poderia muito bem, ele tinha o pleno direito de querer seu filho ser humilhado pelas pessoas. Aham, viu? Viu que é desrespeitar? Agora você vai sofrer na pele. Ele podia esperar as pessoas fazer o quesazar na frente dele.
Para depois, quando vier lá, pai, e ele falar, agora você aprendeu uma grande lição, né? Mas não. Ele não fez isso. Ele abriu mão dos seus direitos. Só para ter o seu filho de volta. Só para ter. Pai, filho. Agora é você. Agora você vai ser alimentado pelo meu amor. Em vez de formalidade, o pai preferiu a espontaneidade. Em vez de manter orgulho, preferiu tomar a iniciativa para recuperar o relacionamento com seu filho. O que eu e você estamos dispostos a fazer para recuperar o relacionamento quebrado com as pessoas, com o pai, com a mãe, com o professor, sei lá. O que você está disposto a fazer? O pai morreu. Abriu mão de tudo para reatar o relacionamento com seu filho. Se eu e você não morrermos, se ainda tiver um pingo de orgulho dentro do meu coração, vai ser difícil reatar o relacionamento. Jesus deixou tudo para trás, por mim e por você. Se nós somos conhecedores deste amor, então podemos afirmar o que o apóstolo Paulo disse: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Pai, agora a vida que ele vivia, ele não vivia mais por ele mesmo. Ele queria buscar o relacionamento perdido. A vida que você e eu vamos viver. Se nós realmente conhecemos o amor de Deus, se você sentiu na sua vida o que é ser perdoado, então nós podemos fazer o mesmo. Não sei o que motivou você vir aqui. Mais uma vez, de onde veio? Para onde você vai? Talvez você se sinta miserável, indigno de estar aqui. Talvez você está aqui e também você está se arrependendo por coisa que você fez no passado. Lembre-se, quando você entrou nessa porta, a porta da igreja, a primeira pessoa que foi receber você não foi o Enter Key, e nem as pessoas. A primeira pessoa que foi te receber foi seu Pai, o nosso Pai Celestial. No momento que você veio aqui, a primeira pessoa que foi à sua direção foi nosso Deus. E o Deus Pai veio a mim e até você para falar do seu amor e considerar cada um de nós não como escravo. Ele não quer que você entre assim, Senhor, me perdoa. Sim, se você fez uma coisa mais, não apenas isso, filho, eu vou dar as minhas vestes para você. Isaías 61:10 diz o seguinte: é grande o prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs
o manto da justiça. Toda vez que você entrar pela porta, Deus vai vestir você. O seu Pai querido do céu vai vestir você com as vestes da salvação. E vai colocar o manto da justiça. Fala, filho, não importa. Importante que você estava perdido e foi achado. Importante é que você veio. Vamos reatar o nosso relacionamento. O Pai não foi apenas uma vez e desistiu. Nosso querido Pai, Ele vai quantas vezes forem necessários para que você possa perceber o quanto Ele ama você, o quanto Ele se importa com você. Lembre-se, toda vez que você entrar para essa porta, a primeira pessoa que vai correndo, se você fez uma coisa errada, o que as pessoas vão falar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? Com o ato do Quesazar, os caras vão trazer os potes, vão quebrar na minha frente. Eu não quero que você veja as pessoas, mas eu gostaria que você pudesse enxergar o Pai que veio às pressas, quebrando todo o protocolo, e chegou até você, filho. Não importa o que as pessoas estão falando de você, e você também não se julgue, porque você é meu filho. Outro protocolo que o pai quebrou é sair no meio da festa. Tá os seus amigos, seu filho voltou, mas não era aquele filho lá, o problemático, não é mais. Eu não te dou autoridade para você falar assim do meu filho. Estava lá no meio da festa, conversando, aí tinha um outro filho lá fora, não querendo entrar na festa. Qual foi a atitude do pai? Se vira, ganhei um, não preciso do outro. Não. O pai deixou seus convidados e saiu de novo. O texto fala, ele não apenas saiu, mas ele ficou insistindo. Filho, vamos entrar. Seu irmão voltou, vamos entrar. Ele insistiu. Meus queridos irmãos, irmãs, Deus, Ele vai insistir. Ele vai quebrar todos os protocolos para querer conquistar o seu coração, para reatar o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria que vocês pudessem curvar suas cabeças. E ter esse momento de reflexão. Como você tem tratado os seus pais? E como você tem tratado o seu Pai Celestial? Como sabemos, o que você tem pedido a Ele? Aí dá para saber. Lembre-se que os nossos corações são enganosos. Pedimos coisas para aposentar os nossos pais, para aposentar o nosso Deus. Cuidado com o que você pede. Mas, apesar de tudo isso, o nosso Deus, o nosso querido Pai, Ele é capaz
quebrar todo o protocolo para chegar até você. Lembra, o pai morreu. O pai morreu naquele dia onde os filhos mataram. Ele deixou tudo, orgulho, para trás, para reatar o relacionamento com teu filho. Meus irmãos, minhas irmãs, o que falta para você reatar o relacionamento com Deus? Talvez hoje seja a oportunidade. Primeiro, reate, resolve o seu relacionamento com Deus, para a partir daí você possa resolver o relacionamento quebrado com as pessoas que estão ao seu redor. Deus Pai morreu por nós, para nós tornarmos seus filhos. O pai do filho pródigo morreu para reatar o relacionamento com seu filho. E você e nós. Pai, obrigado essa manhã. Obrigado porque você é a primeira pessoa que vem quando nós chegamos à tua casa, Pai. Muitas vezes nós ficamos meio desconfortável porque as pessoas acham de mim, mas a palavra de hoje fala que o mais importante é que o Pai vem. Ele não só vem, mas Ele vem correndo e nos dá a veste de salvação e o manto da justiça, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos dizer: Abba, Pai. Não porque nós mereçamos, mas porque é pela tua graça, Pai. Faça com que nós possamos lembrar do nosso amor, do seu amor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.